Olá, muito obrigado pela sua audiência. Sou Asdrubal. No programa de hoje, nós vamos falar de um tema super importante. Quanto custa uma arbitragem? As pessoas têm, às vezes, a impressão de que a arbitragem custa caro demais e que é inviável apresentar uma demanda em uma arbitragem. Será que isso é verdade? Vamos conhecer uma pesquisa realizada pelo grupo Média Arbitra, que faz um mapeamento de mercado, identificando os preços das câmaras. E esses dados nós vamos apresentar daqui a pouco, junto com o pessoal do Grupo Média Arbitra, aqui no nosso canal Momento Arbitragem. Então, fica comigo, logo depois da vinheta, já vamos começar a falar desse tema. Começa agora o programa Momento Arbitragem, e você é muito bem-vindo ao nosso canal. Muitíssimo obrigado por sua audiência. O tema de hoje é espetacular. Vamos falar quanto custa uma arbitragem, desmistificar esse assunto, conhecer os números em diferentes cenários, uma pesquisa super interessante realizada pelo Grupo Média Arbitra. Nós temos aqui como convidada a doutora Thalita Santos, que é advogada e integrante do Grupo Média Arbitra, e ela vai conversar com a gente sobre esse assunto. Mas antes de eu chamar ela para a conversa, quero chamar você, fazer um pedido muito especial para você. Você já se inscreveu no nosso canal? Você sabe que a gigantesca maioria das pessoas que assistem nosso canal não estão inscritos, apesar da gente ter um bom número de inscritos para um canal especializado, mas muitos não se inscreveram ainda no canal. E eu quero pedir, essa é a maneira que você tem de poder contribuir com o nosso canal, para que ele tenha relevância, o YouTube reconheça, sim, e que a nossa mensagem possa chegar a cada vez a mais pessoas. Então, clica aí no inscrever-se no YouTube, aperta o sininho também para você receber as notificações dos programas do nosso canal, curta, compartilhe, comenta, interaja com a gente, mande suas sugestões de pauta, são sempre muito bem-vindos. Agora vamos ao que interessa. Quanto custa uma arbitragem? Thalita Santos, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Parabéns ao Grupo Média Arbitra por entrar nesse assunto tão meticuloso, tão importante, tão sensível para a sociedade, para as pessoas, e ainda, eu diria, é uma informação de pouco conhecimento da sociedade, mesmo dos advogados, acaba sendo um tabu que faz com que muitas pessoas não se aproximem da arbitragem, supondo que ela seja cara demais, inviável. Será que isso é verdade? O que vocês encontraram nessa pesquisa? Comenta um pouco para a gente como vocês realizaram essa pesquisa, por que realizaram e quais foram os olhares que lançaram nesse trabalho que realizaram. Então, boa a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, doutor Asdrubal, pelo convite. É realmente um prazer estar nesse canal que realmente é especializado no assunto de arbitragem, um dos únicos, né? E é muito bom a gente ver a qualidade desse conteúdo. Então, obrigada pela oportunidade, pela qualidade de tudo que o doutor consegue expor no seu canal, e obrigada até pelos cursos, que são muito importantes. E aqui a gente vai falar sobre os custos para uma arbitragem. Fizemos um mapeamento de 10 câmaras com bastante renome no Brasil, então elas são bem reconhecidas, e a gente fez um mapeamento com base nas tabelas que constam nos sites dessas câmaras. Então, as câmaras dispõem a tabela de valores nos seus sites, então buscamos esses valores para poder fazer esse estudo e verificar quanto custa uma arbitragem em cada situação, simular, e aí fizemos uma simulação com base em valores, em 5 valores diferentes,
Então, tem de 50 mil, causa de 500 mil, causa de 1 milhão, 3 milhões e 6 milhões. E, com base nisso, podemos ter uma noção de quanto custa uma arbitragem, e dá para a pessoa que tem um conflito ter uma noção de o que é mais vantajoso, né, para resolver o seu conflito, é a arbitragem ou o judiciário? Então, vocês vão ver ao final, mas dá para ter uma noção que a arbitragem é realmente mais vantajosa, além das outras várias vantagens, né? Não é só o custo. Doutora Thalita, essa pesquisa é extremamente importante, porque, como eu falei, as pessoas têm, às vezes, um rótulo que alguém falou para elas no passado de que é caro demais ir para a arbitragem. E, em cima dessa informação, eles, por vezes, imaginam que, por ser caro, nem vão pensar em adotar uma cláusula de arbitragem em seus contratos. Isso pode estar inibindo muitas pessoas a se aproximarem da utilização desse caminho por terem uma informação talvez equivocada, distorcida desses valores. Então, eu primeiro quero fazer os cumprimentos em relação à iniciativa de fazer essa pesquisa, porque ajuda a dar clareza, lançar luz sobre esse tema, desmistificar, vencer talvez um mito de que é caro demais, desmistificar o tema e, naturalmente, trazer uma informação de muito mais qualidade. É importante a gente aqui destacar, e eu quero até que você nos informe se isso foi detectado na pesquisa de vocês, se, de fato, a estrutura de cobrança de uma arbitragem se baseia, assim, é claro que podem ter variações no mercado, e aí você vai até nos dizer se, de fato, existem tantas variações, mas se é uma praxe ou é um modelo mais comum do mercado, que haja uma estrutura de preços baseado em 3 elementos diferentes: a taxa de registro, a taxa de administração e os honorários do árbitro. É assim que vocês encontraram nessa pesquisa? Encontraram modelos diferentes disso? Exatamente, doutor Asdrubal. É uma praxe do mercado, a grande maioria das câmaras cobram dessa forma, são 3 valores. A taxa de registro é para inscrever aquele conflito na câmara, né? Então, a partir do momento que você registra que tem aquele conflito que você quer resolver pela câmara, você paga a taxa do registro daquele conflito. A taxa de administração é para que aquele conflito seja acompanhado e tenha todo o seu prosseguimento sendo administrado pela Câmara. Então, é uma das vantagens também da arbitragem institucional. A gente não está aqui falando da arbitragem ad hoc. Muito bom. Então, esse é um ponto importante da pesquisa. A pesquisa cuidou de fazer uma avaliação do mercado das arbitragens institucionais. A arbitragem ad hoc, realmente a pessoa só tem o custo do árbitro, né? Não é acompanhado por uma câmara, e aí também deixa de ter todas essas despesas. Aí vai depender muito também de cada profissional, então é até difícil fazer uma comparação, né? Exato. Seria uma comparação muito subjetiva, muito aleatória, digamos assim. Então, a institucional a gente consegue ter mais parâmetro, porque é uma praxe esse tipo de cobrança dos honorários. E os honorários do árbitro que a gente usou para o cálculo, é bom a gente deixar claro que a gente calculou para apenas um árbitro. Então, se no conflito houver necessidade de mais de um árbitro, por exemplo, um tribunal arbitral composto de 3, 5, 7 árbitros, tem que ser recalculado, porque todos esses cálculos que fizemos era para árbitro único. Perfeito. Então, aí a gente tem 2 parâmetros importantes. Primeiro, a comparação teve o olhar apenas para a arbitragem institucional.
E o segundo é que, efetivamente, trabalhou-se com essa primeiro, até acredito que a pesquisa, de repente, siga em frente, vocês vão continuar fazendo monitoramento disso, mas que, nesse primeiro passo, se dedicou, né, se ocupou a investigar o custo de uma arbitragem institucional com um árbitro único. Então, esses foram elementos para poder formatar a comparação que vocês fizeram. E uma terceira pergunta, para a gente poder também entender o olhar que lançaram e as escolhas que fizeram, a gente está falando aqui de um país de tamanho continental, né? Nosso Brasil aqui é muito grande e você tem já um número considerável de instituições de mediação e arbitragem, umas bem pequenininhas, outras muito grandes, ou seja, há uma variação muito grande de instituições nas mais diferentes cidades do Brasil, e vocês conseguiram aí traçar um elemento comum para poder, porque imagino que a pesquisa não conseguiria ter essa abrangência nacional e talvez a ambição de querer pesquisar todas as câmaras, que tiveram que fazer alguma seleção, algum recorte, para que algumas câmaras, até porque depois a comparação com muitas câmaras também seria difícil até de apresentar esses dados, seria informação demais e seria muito difícil de fazer uma apresentação. Então, que critério vocês usaram para selecionar? Quantas câmaras selecionaram? Que critério usaram para selecionar? Só para a gente entender um pouco o olhar que vocês lançaram. Ótimo, professor. Realmente é importante pontuar isso. As câmaras, muitas não têm a abrangência nacional. Então, elas se restringem a um estado e achamos importante não só utilizar as câmaras que atuam no âmbito nacional, mas também pegar câmaras que atuam em um estado, mas que seja uma de cada região. Então, não selecionamos apenas as que têm atuação em grandes causas, em causas milionárias e que atuam em todo o Brasil, mas também em regiões de todo o Brasil. Então, a gente vai ver que tem do Sudeste, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte, dá para ter uma noção bem bacana. Então, interessante, vocês tentaram mesclar uma visão com câmaras, grandes players do mercado, grandes câmaras, que têm abrangência nacional ou que têm ainda que não unidades nacionalmente falando, estabelecidas em vários lugares, mas uma projeção de ter demandas vindas de toda parte do país, e câmaras eu diria, ainda a escala um pouco menor em termos de volume de demandas e talvez até de tempo de existência, mas que pudessem refletir ilustrativamente pequenas câmaras em diferentes lugares. Então, vocês tentaram fazer um equilíbrio, essa foi a estratégia para fazer a seleção das câmaras? Exatamente, professor. Muito bom. E quantas câmaras, no final, foram, então, objeto dessa análise, da coleta de informações e do confronto dessas informações? Nessa pesquisa que vamos apresentar hoje, temos 10 câmaras. Perfeito, 10 câmaras, tá. E aí, você tinha falado um pouco mais atrás que falou em valores de causas diferentes. Você pode explicar um pouco melhor isso para a gente entender também como foi o critério disso? Daqui a pouco a gente vai colocar os dados na tela, né? Mas só para a gente ter algumas premissas iniciais para entender, quando os dados chegarem na tela, do que estamos falando. Isso. No caso, geralmente, pode-se ter uma ideia do tipo de conflito, da complexidade do conflito. Então, quando o conflito possui um valor da causa de 6 milhões, de 3 milhões, é considerado que é uma causa de grande porte, porque
a gente sabe que, geralmente, não é um valor muito praticado no mercado. Então, são grandes empresas, grandes empreendimentos que vão ter conflitos dessa monta. Então, o estudo foi feito também para causas de pequeno porte, que seriam de 50 mil até 500 mil. Então, temos 5 variações de valores: 50 mil, 500 mil, 1 milhão, 3 milhões e 6 milhões. E aí dá para a pessoa ter uma noção de, eu acho que meu conflito teria 100 mil de valor da causa. Dá para ter uma ideia, sabe? Dá para ter um parâmetro com esse estudo. Perfeito. Na verdade, ou seja, não se quis dar uma abrangência apenas de escala de grandes disputas, quis uma escala de disputas menores, médias e inicialmente maiores, mas não tão expressivas assim economicamente, porque vocês pararam no valor de 6 milhões. Então, ali dá, vamos dizer assim, o início das causas maiores, mas não chega a ser ainda grandes disputas, mas já para ter uma noção de valor e poder, acho que, e aí você me explica se isso foi ou não reflexão de vocês, mas talvez vocês tenham tentado fazer essas escalas, partindo de números menores, para também viabilizar uma comparação com câmaras que não atuam ainda no mercado com grandes disputas, que estão aí numa zona mais intermediária, né, de conflitos médios e menores, ou seja, tentando alcançar um pouco aquelas que são grandes, colocando os valores mais altos, e aquelas que são menores, colocando valores menores nessa escala, para que todas pudessem ser percebidas no seu nicho e naquilo que concentram mais interesse de demandas a buscar para o desenvolvimento da própria Câmara. E essa foi uma reflexão que norteou o pensamento de vocês ao selecionar esse perfil de escala de valores? Com certeza, professor. Dá para, analisando o estudo, dá para perceber que tem algumas câmaras que não são muito adequadas para determinado tipo de causa. Então, se a pessoa tem um conflito de 50 mil e o valor das custas ultrapassa 20% do valor da causa, realmente fica meio que inacessível. Então, é óbvio que a pessoa deve optar por uma causa, uma outra câmara, né, que seja com menor custo, mas também tem que ser pensado em todas as vantagens, né, de cada câmara. Então, tem que ser estudado realmente pelos clientes. Mas isso foi levado em consideração e no estudo a gente vai perceber que tem momentos que, para causas de pequeno porte, uma câmara muito grande chega a ultrapassar 200% do valor da causa. Então, fica complicado financeiramente. Ou seja, o estudo, então, pôde dar a clareza, né, às pessoas de que há câmaras adequadas para cada perfil de demanda, né? Ou seja, há câmaras que parametrizaram o investimento necessário para poder a pessoa demandar lá de uma maneira que um conflito menor não se mostre viável naquela Câmara, porque, possivelmente, provavelmente, o interesse dos gestores desta Câmara é atuar em conflitos de maior grandeza econômica, né? De maior expressão econômica. Então, é uma questão não propriamente de que aquela Câmara é cara, é uma questão de falar, não, é esse conflito que não tem o perfil para ser levado para essa Câmara. Então, não é porque é caro a arbitragem, é porque a Câmara não foi parametrizada para aquele perfil de demandas. Enquanto outras vão ter uma lógica de definição de preço, de tarifas, que vão ser mais, eu diria assim, acolhedoras de conflitos de menor
expressão econômica. Então, é porque os gestores daquelas instituições entenderam que é interesse deles receber e dar vazão a demandas de menor expressão econômica. Então, uma questão de perfil da Câmara e não de que ela seja cara, porque esta mesma Câmara que você falou passa de 200%, em uma causa de grandeza maior, esse percentual pode cair absurdamente para percentuais muito mais acessíveis, né? Que viabilizam claramente a disputa perante aquela instituição. Ou seja, é uma questão de regular, né? A Câmara, a própria Câmara, regular nas suas tarifas que tipo de perfil de demanda interessa a ela. Então, as pessoas que têm essas demandas que também precisam regular nos seus contratos, nas suas convenções de arbitragem, as câmaras que têm, vamos dizer, viabilidade econômica para o tamanho do conflito que aquele contrato, que aquela relação jurídica pode apresentar. Então, é uma questão, a Câmara regula, de um lado, o que interessa a ela, e as pessoas, as empresas, os advogados, as partes em geral, regulam, do outro lado, qual a Câmara se identifica com aquele tipo de perfil de contrato e de uma eventual disputa que possa surgir naquela relação contratual, para que, assim, todo mundo encontre o seu devido lugar, né? Ou seja, as câmaras que querem as grandes demandas estão preparadas para as grandes demandas, e não é só pela tarifa de preço, é pelo perfil dos profissionais, é pela estrutura que oferecem, por outros elementos, e as câmaras que querem pegar uma parcela de demandas de menor expressão econômica parametrizam seu preço para serem viáveis para esse tipo de demanda. E, por outro lado, o advogado que vai fazer um contrato com o seu cliente empresário, ele tem que ter esse cuidado, né, de olhar antecipadamente, e aí o mérito da pesquisa proporciona muito a chance de você ter uma visão antecipada disso, de olhar para essas informações e falar, olha, se o meu contrato é um contrato que eventual disputa que possa surgir, vai ser uma disputa de R$200 mil, por exemplo, então eu vou olhar que Câmara tem viabilidade econômica para receber uma disputa de R$200 mil. E aí eu olho lá, faço a verificação, vejo, não, a Câmara A, B, C, D e E tem viabilidade econômica para receber uma disputa dessa. Aí eu vou lançar a minha escolha, não só pelo aspecto do preço, evidentemente, por outras variáveis também, mas eu vou lançar a minha escolha tendo em conta essa avaliação prévia que eu fiz para não cair na cilada de colocar uma Câmara que tem um perfil de demandas de alta expressão econômica para ser a Câmara, vamos dizer assim, prevista para uma eventual disputa de menor envergadura econômica, que aí tornaria essa disputa inviável naquela Câmara. E isso se tornaria um grave problema para que elas tenham que resolver ali na frente, seja por dificultar o acesso à ideia de justiça, seja por onerar imensamente a solução daquela questão. Mas isso não é porque a arbitragem é cara, é porque quem fez a escolha fez de uma forma infeliz. A pesquisa, então, consegue dar os elementos de informação para que as pessoas façam essa avaliação prévia. Essa seria a ideia que estaria por trás desse levantamento de informação, Thalita? Com certeza, professor. É exatamente isso. A gente consegue ensinar até as pessoas a fazerem esse tipo de cálculo e poderem fazer a avaliação para cada caso. Então, não é só para as causas de 50, 3 milhões, 6 milhões, que a gente vai mostrar aqui como é que se faz. Cada um vai poder adequar esse cálculo para o seu caso concreto. Então, é realmente muito importante saberem fazer esse cálculo e adequar, né? Fazer uma análise de qual Câmara é adequada para o seu conflito, qual Câmara seria melhor, não só financeiramente, mas realmente, como o senhor mesmo falou, tem câmaras que têm profissionais
renomadíssimos, autores de livros de arbitragem, pós-graduados, pós-doutorados, então é realmente fica muito inviável pegar em causas que têm valores baixos, né? Seria até um desperdício de mão de obra especializada. Então, é isso mesmo. Acho que já podemos partir para o estudo. Vamos conhecer os dados, então, Thalita? Fica à vontade para compartilhar a tela aí, por favor. Ótimo. Então, acho que é possível ver. Mais um? Está ótimo, sim. Aí. Então, aqui a gente consegue ver um compilado do estudo, né? Aqui a gente consegue ver que a gente colocou o percentual. Como é feito esse percentual de cada valor que é apresentado aqui? Eu vou abrir a primeira, que a gente fez da ANCHAM. A ANCHAM é o Centro de Arbitragem e Mediação ANCHAM Brasil. A gente consegue ver que precisa ser somado o valor da causa mais a taxa de registro, é somada a taxa de registro com a taxa de administração e os honorários do árbitro dividido pelo valor da causa. Então... Aí você encontra o percentual, é isso? Para cada faixa de valor da causa. Isso. Então, a gente consegue ver que, para essa causa de 50 mil, uma questão resolvida nessa Câmara custaria 79% do valor da causa. O que é 79% de 50 mil? Entendeu? Então, dá para ter uma ideia. Deixa eu pegar só esse exemplo que você está falando aqui. Ou seja, então, numa demanda de 50 mil, custaria, lá nesta Câmara, a soma da taxa de registro mais a taxa de administração mais o honorário de árbitro único. Aqui falando, só lembrando que a pesquisa se concentrou em árbitro único. Então, custaria R$ 39.900, 900, não sei se temos quebrados aí, porque está com o cursor bem em cima. R$ 39.960 agora, que seria o valor para uma causa de 50 mil. E esses 39 mil em relação aos 50 mil representam quase 80%. Ou seja, a gente poderia aqui claramente já dizer que esta Câmara não tem interesse em receber demandas desse valor, porque ela parametrizou o seu preço de tal maneira que uma demanda desse valor se torna economicamente incompatível, inviável, você gasta 80% do valor da disputa no investimento necessário para a própria disputa acontecer. Então, a gente pode dizer que não é que a ANCHAM aqui, nesse exemplo, seja cara, não é isso, é que ela não tem o interesse de pegar demandas dessa natureza, então ela foi parametrizando. Aí a gente poderia ir a outro extremo agora, só para mostrar a grande diferença que tem disso, né? Vamos lá para de 6 milhões, Thalita, fala um pouquinho para a gente. A gente consegue ver aqui, nessa causa de 6 milhões, que chega a ser 2% do valor da causa. Então, a gente soma, mais uma vez, taxa de registro, taxa de administração, honorário do árbitro, chega a esse total, divide pelo valor da causa e chega aos 2%. Então, 2% do valor da causa seria sequer o valor de umas custas para um processo judicial, né? Sabemos que custas de processos judiciais podem ser altíssimos, fora honorários, fora sucumbência, né? Então, tem que ser levado isso em consideração. E perfeito. A gente chega aqui de volta para o compilado e aí, só para ilustrar aqui, Thalita, aquilo que você mostrou da ANCHAM foi feito de cada uma dessas câmaras que está naquele
primeiro quadro que está comparando todas, né? Você fez aquele Exato. mesmo levantamento, câmara por câmara, né? É isso? Exatamente. Perfeito. Foi feito esse mesmo cálculo para todas as câmaras, as 10 câmaras. As 10 câmaras. Então, tá. Vamos voltar para o compilado aí, só para a gente, então, ter aqui a dimensão. Aí, nesse compilado, você organizou os dados de uma forma um pouco diferente. Você colocou na coluna da esquerda aqui o valor da causa, né? Que vamos ver horizontalmente, cada causa, como ficaria em cada uma das câmaras, percentualmente falando. É isso, né? Exato. E na vertical, cada coluna vertical, as câmaras que foram objeto da consulta que vocês fizeram, né? Aí eu te faço uma pergunta que a gente acabou ainda não falando sobre isso, mas é importante. Esses dados que vocês coletaram a partir de que informação? É uma informação que vocês conversaram com cada instituição, uma informação pública no sítio eletrônico de cada Câmara? Qual foi o critério adotado também para colher essas informações? Exatamente. Colhemos os dados dos sites das próprias câmaras. Então, todas essas câmaras que estão aqui nessa pesquisa têm sites. Dentro dela consta a tabela de custas de arbitragem. Dentro dessas tabelas consta todos esses valores que dispomos aqui. Então, os dados são públicos e acessíveis para qualquer pessoa. Perfeito, muito bom. Então, nós vimos aqui o nome das 10 câmaras que foram pesquisadas da Anshan, né, em São Paulo, FGV, Camarb, CBMAI, o CAN-CCBC, CBMA, CCMA, CAMES, CAMOB e CREA do Paraná, né? Então, essas foram as câmaras que vocês tentaram aqui dar uma visão assim mais abrangente, tanto pegando câmaras que surfam no mercado nas grandes disputas, quanto câmaras que pegam disputas intermediárias e menores, né? E em diferentes cidades do Brasil. Então, esse foi o recorte que vocês fizeram. E aí tem a visão comparativa de quanto custa uma causa de 50 mil na Anshan, né? Então, veja que a gente tinha visto lá 79%, aí na FGV já vai para 230%, 79% na Camargo, 45% na CBMAI, 207% no CAN-CCBC, 62% no CBMA. Isso é só para mostrar que essas que estão com percentuais altos não é porque sejam câmaras caras, não é isso, porque essas mesmas câmaras, quando você olha nas causas maiores, você vai ver que o percentual cai abismalmente, ou seja, cai abruptamente. Você vai pegar aquela, por exemplo, lá do CAN-CCBC, que deu 207% para uma pequena causa de 50 mil, que ele cai lá nos 6 milhões para a casa dos 2%, 2,21%. Então, ou seja, eles parametrizaram de uma maneira que não é viável economicamente para disputas pequenas, mas que é absolutamente, eu diria assim, competitiva para disputas maiores, né? Então, é apenas a questão para desmistificar, porque talvez esse tabu tenha acontecido até por isso, Thalita, e até queria ouvir a opinião de vocês. Às vezes, alguém pegou uma causa pequena e foi para uma câmara dessas que estão configuradas para pegar disputas maiores, e aí foi para lá e o valor das custas ficaram muito altas, percentualmente falando, e a pessoa falou, não, é caríssimo a arbitragem. É caríssimo porque a escolha é que foi errada. Na verdade, se você fizer a escolha certa, isso acho que revela a importância dos advogados nesse processo para ajudar as empresas a fazerem as escolhas certas, né? Ou seja, é uma questão de fazer boas escolhas. Se fizer boas escolhas, vai encontrar uma equação econômica que mostra totalmente a viabilidade de resolver por arbitragem a eventual disputa. Então, e a escolha certa vai depender de olhar para as instituições que se tem interesse
e para como ela está parametrizada, se ela é compatível, se ela não é compatível para o tamanho do conflito que você tem em mãos, né? Eu gostaria que você conversasse um pouco sobre esse assunto também, para a gente entender a visão que vocês tiveram. Bom, é literalmente isso, doutor. Então, eu acredito que fica chato até eu repetir o que o doutor já falou, em outras palavras, mas percebe-se, até com o estudo, dá para verificar que as câmaras de grande porte, de atuação a nível nacional, elas realmente têm profissionais super qualificados, elas têm um pente fino interno, então elas têm todo um cuidado até com o seu nome na área. Então, é muito importante para elas como é que fica a imagem da Câmara com a resolução de cada conflito. Eles não têm interesse em causas de pequeno porte porque daria muito trabalho e não seria rentável, né? Creio eu. Eu não sei, mas creio eu. Então, é muito bacana você conseguir comparar todos esses percentuais e verificar que cada uma tem realmente a sua peculiaridade. Não é só o valor que tem que ser levado em consideração para a escolha de uma câmara, né? Então, deixando isso bem claro mais uma vez, não é só o valor. Aqui a gente só está tratando de valor, mas não é só o valor que tem que ser levado em consideração para a escolha. Acho que, Thalita, você tocou num ponto muito importante e cumpre aqui ao canal Momento Arbitragem, esclarecer a quem está assistindo o nosso programa, que, por favor, não limitem a análise na hora de escolher uma câmara simplesmente ao preço, às tarifas, ou seja, a quanto que custará fazer a arbitragem naquela instituição. Porque há muito mais coisa envolvida nisso. É importante que você pesquise o conceito, a credibilidade da instituição. Acho que essa é a primeira pesquisa de todas, saber se você está diante de uma instituição que tem, de fato, conceito de mercado, nome, prestígio, boa reputação. Acho que esse é o primeiro olhar que se deve ter. E as que não tiverem, já descarta. Acho que aí, independente do preço, descarte as que não tiverem boa reputação, porque essa é a primeira coisa a se olhar. E é claro que o preço é muito importante, mas, sem dúvida nenhuma, há outros olhares igualmente importantes, como, por exemplo, a expertise da Câmara. Às vezes ela está mais ligada a uma área de soluções, como trata mais questões de infraestrutura, mais questões societárias, mais questões de agronegócio, ou seja, o nicho também tem a ver, porque isso é onde ela vai encontrar uma Câmara mais especializada naquele assunto, com um perfil de árbitros que também tem, vamos dizer assim, qualificação mais apropriada para poder tratar daqueles temas. Eu acho que outro olhar muito importante que se deve ter é olhar o perfil dos profissionais, né, que estão lá disponíveis na lista que a Câmara disponibiliza. Claro que hoje você consegue ter árbitros que não estão na lista que você possa indicar para as câmaras, mas, olhando o perfil dos profissionais, você já tem também uma avaliação tanto da especialidade deles, do conhecimento, vamos dizer assim, da bagagem profissional, né, da consistência das suas qualificações, para saber também que se ali você vai encontrar profissionais com o nível de conhecimento, de especialidade, de bagagem, de experiência para poder confiar a eles a missão de arbitrar. Acho que outro olhar que se deve ter também é o desenho previsto no regulamento de arbitragem de cada uma das câmaras. Então, olhar se são regulamentos atuais, são regulamentos que prestigiam a autonomia de vontade das partes, que desenham um procedimento, ou seja, compatível com a complexidade do conflito que você quer entregar, ou seja, se é um procedimento enxuto demais,
e o conflito tem uma complexidade muito grande, talvez ele não encaixe nesse regulamento, ou um regulamento complexo demais, burocrático demais, talvez não encaixe para resolver uma disputa de menor complexidade, ou seja, não tem uma identidade adequada. Então, há muitos olhares a serem desenvolvidos a nível de regulamento, a nível de perfil, de reputação, de preço, para que, então, a escolha seja a mais feliz possível. Mas, evidentemente, que, dentre essas reflexões, o preço tem um lugar de importância, né? E, por isso, a grande iniciativa aqui do Grupo Média Arbitra, e aqui, vamos dizer, coordenado, liderado aqui pela nossa colega doutora Thalita Santos, com a iniciativa de fazer essa pesquisa para ajudar a oferecer às pessoas uma visão mais organizada e comparada, pelo menos, claro que não está fechando o mercado, existem muitas outras câmaras e várias outras câmaras com toda a reputação e seriedade que não estão incluídas aqui, não quer dizer que não mereçam atenção, respeito e prestígio, mas que toda pesquisa tem que fazer um recorte, né? Tem que buscar selecionar, e aí é claro que nessa seleção algumas outras boas câmaras vão ficar de fora, e isso é natural em qualquer pesquisa, o que também não impede da pesquisa seguir adiante, depois ela ter uma dimensão maior, né? Eu até queria entender, doutora Thalita, se existe essa intenção do grupo de vocês de seguir com esse monitoramento e ter uma amplitude talvez maior ou diferente da que teve nesse primeiro momento. Com certeza, doutor. Acredito que vai ser proveitoso para todos analisarem essa pesquisa e verem a importância dela. E também aproveito para pedir que comentem aqui o que acharam, críticas, sugestões, elogios. Fiquem à vontade para comentar, porque com base nos posicionamentos, né, com base no que acham, a gente consegue dar continuidade aos estudos, às pesquisas e consegue demonstrar dados com base no interesse das pessoas, né? Acho que é bom a gente saber o que as pessoas querem, o que elas precisam, para a gente poder ajudar, né, com base no nosso estudo, na nossa expertise. Tá certo, doutora Thalita. A gente está chegando ao final aqui do nosso programa. Quero agradecer imensamente a contribuição, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que iniciativas assim devem ser aplaudidas, porque ajudam a ter uma visão, oferecer mais informação à sociedade, ter uma visão também comparada, que é uma visão sempre muito útil para as pessoas, com vamos dizer assim, os alertas que nós já fizemos aqui, que a pessoa não escolha só por esse parâmetro, que ela cuide de ter outros olhares também, e que a pesquisa não é nenhum demérito a uma Câmara que não esteja aqui, isso não quer dizer que ela não seja séria ou que ela não mereça atenção e importância da sociedade, apenas foi um recorte. Algumas estão, outras não estão, então, com esses alertas que a gente apresenta, fica aqui os nossos cumprimentos. A gente quer agradecer ao Grupo Média Arbitra pela iniciativa, por nos oferecer em primeira mão o conhecimento desses dados e a gente poder dar a publicidade dessas informações aqui no nosso canal e deixar a palavra franqueada aqui para as suas considerações finais, para outros comentários e até para dizer, se as pessoas quiserem acesso a todas as informações, se vocês pretendem disponibilizar, como vocês gostariam de fazer, se vocês querem também nos passar e a gente disponibilizar no canal, como vocês preferirem, a gente fica à disposição. Então, palavra final para as suas considerações finais, doutora Thalita. Muito obrigada, mais uma vez, pelo espaço, pela disponibilidade, pela atenção. É realmente muito importante para nós, porque de nada seria válido
todo o nosso estudo e empenho se não tivesse a oportunidade de demonstrá-lo e de ser útil para a sociedade, né? Das pessoas usarem esse conhecimento da gente e esse esforço. Eu fico muito feliz e agradecida. Eu realmente estou aqui falando em nome do Grupo Med Arbitra, somos um grupo de profissionais de mediação e arbitragem, então nos colocamos à disposição de todos, no que nos couber, não vamos medir esforços. E muito obrigada, professor Asdrubal, é realmente um prazer estar com o doutor de novo. Estamos sempre à sua disposição e muito obrigada por todo o espaço. Eu realmente... As pessoas que quiserem acesso à pesquisa, Thalita, se você puder só dar o caminho das pedras para ela, você vai passar para a gente, ou se você quer passar um e-mail, alguma informação que as pessoas possam se comunicar com vocês também, fique à vontade. Isso, quem quiser o estudo, né, pode mandar um e-mail para o medarbitra@gmail.com. Eu vou pedir para a doutora, eu vou pedir para... Vamos colocar na edição, isso. É MED, M-E-D-I, né? MED isso, Arbitra. medarbitra@gmail.com, tá certo? Muito obrigada a todos, fiquem com muita saúde, Deus abençoe. Joia. Muito obrigado, doutora Thalita, mais uma vez, parabéns. Quero agradecer o Grupo Med Arbitra, então fica aí, mais uma vez, o e-mail deles, para quem quiser solicitar os dados completos da pesquisa, med, com i, né, medarbitra@gmail.com, vai aparecer na tela aí para vocês também, e quero agradecer o seu carinho, o seu prestígio de estar com a gente aqui até esse momento final do nosso programa. Muito obrigado por sua audiência e, novamente, renovar o meu pedido para você. Participe com a gente, interaja, mande suas mensagens, faça seus comentários, curta, compartilhe, mas o pedido principal, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho lá para você receber as notificações e nos encontra aqui no canal durante a semana em vários outros programas que a gente está apresentando aqui. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência, beijo no seu coração e até o próximo programa.